Olá, eu sou o Thales. Esse vilão conseguiu absorver os poderes do martelo do Thor. Mas como assim? O episódio começa com o Pantera Negra, o Capitão América e o Homem de Ferro correndo atrás do Gavião Arqueiro. Eles querem pegá-lo para fazer perguntas lá na sede da SHIELD, e até mesmo a Vespa está junto para ajudá-los. Mas quando eles finalmente encurralam o Gavião Arqueiro, uma nave cheia de agentes da SHIELD aparece para interrompê-los. O Gavião Arqueiro aproveita para desaparecer. O agente da SHIELD diz para o Homem de Ferro que eles não estão ali para pegar o Gavião Arqueiro. Eles vieram pois precisam ajuda do Homem de Ferro e de seu time em uma missão muito mais perigosa. Esse agente da SHIELD então lidera os Vingadores até o meio de um deserto e diz que não podia comentar nada a respeito disso. Eles precisavam ver com seus próprios olhos. E o próprio Capitão América fica impressionado e manda todos olharem o horizonte. Eles então conseguem ver um domo cercado por uma luz verde que está emanando energia por todos os lados. Quando os Vingadores descem de sua nave, Thor pergunta que tipo de magia é essa, e o Homem de Ferro explica que aquilo é pura radiação gama. Abruptamente, o Dr. Sansão aparece perguntando onde está o Dr. Bruce Banner. O Homem de Ferro, entretanto, só pode responder dizendo que ele está de férias. E o próprio Homem de Ferro está ali querendo saber o que está acontecendo. Os agentes da SHIELD então mostram para ele algumas gravações. Acontece que existe um cubo gigantesco que do nada simplesmente explodiu e aquela radiação gama começou a ser emitida lá de dentro. Os agentes foram checar, mas acabaram sendo atacados pelo Abominação. Ele é uma criatura com a mesma força do Hulk, porém muito mais maldosa e com treinamento militar. Mas segundo o Dr. Sansão, esse ainda não é o pior dos problemas. Diversos agentes da SHIELD foram pegos na tal explosão e a radiação gama que tocou seus corpos os fez sofrerem mutações e eles se tornaram seres parecidos com o Hulk. O líder dos agentes então diz para os Vingadores que esse domo está se expandindo cada vez mais e em 6 horas irá alcançar uma grande cidade e todos os habitantes se tornarão monstros parecidos com o Hulk. Ele entretanto sabe que quem está por trás disso tudo é um vilão conhecido como Líder. Ele tem os mesmos tipos de poderes que o Hulk, porém eles vão para o lado da inteligência. Ele está lá dentro daquele cubo, mas não está sozinho. Junto dele existem diversos outros vilões que também têm seus poderes derivados da radiação gama, como o Homem Absorvente. Mesmo que seu nome seja bem engraçado, seus poderes são extremamente poderosos. O líder da equipe da SHIELD diz que precisa que os Vingadores entrem no cubo, destruam esse aparelho que está emitindo a radiação gama e também derrotem todos os super vilões. Mas todos estão assustados, pois se entrarem lá, irão se transformar em monstros. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, vemos a Viúva Negra entrando em um local muito estranho e o Gavião Arqueiro estava a observando de longe. Assim que a mulher entrou naquele prédio, ele o invadiu bem atrás dela. Lá dentro, ele começou a destruir diversos equipamentos que com certeza estavam sendo utilizados por vilões. Enquanto isso, no deserto, o cubo de radiação gama aumentava cada vez mais e a Vespa perguntou para o Dr. Sansão como eles iriam entrar lá sem serem transformados em monstros. E o homem já tinha uma resposta para isso. Ele é um dos maiores especialistas em radiação gama do mundo e conseguiu fabricar trajes à prova dessa radiação. Graças a esses trajes, eles ficarão imunes à radiação, mas o Thor diz que ele não precisa desse tipo de proteção, pois Asgardianos não são afetados por nada do reino dos mortais. Dr. Sansão então continua dizendo que esses trajes ainda não foram testados, mas ele tem quase certeza total que irão funcionar. Para o Homem de Ferro, ele apenas fez um dispositivo para ele acoplar em sua armadura. Todos então partem na missão para invadir aquele cubo. Todo mundo tá com medo de entrar e o Homem de Ferro manda o Pantera Negra ir, mas o Capitão América diz que quem está liderando é quem tem que começar, e o Homem de Ferro entra na radiação. No princípio, eles não encontram nada, até que de repente, enquanto procurava pelos sobreviventes da SHIELD, a Vespa foi atacada. São os agentes da SHIELD que estão transformados em monstros. O embate começa e eles se demonstram extremamente poderosos, mas um por um eles começam a ser derrotados pelo Homem de Ferro e pelo Thor. O Pantera Negra também consegue derrotar alguns e o Capitão América dando escudadas também. Thor parece que entrou no cacete para um deles, mas foi salvo pelo Homem de Ferro. Ele, entretanto, diz algo curioso. Mesmo que esses monstros se pareçam com o Hulk, eles não têm nenhuma fração da força do Gigante Esmeralda. Dr. Sansão vai examinar os corpos dos agentes e diz que talvez, depois que eles sejam tirados desse lugar cheio de radiação, seus corpos voltem ao normal. Os Vingadores então decidem que lá dentro daquele cubo deve ter algum tipo de fonte de energia para gerar toda essa radiação gama, e eles têm que destruí-la, mas eles também sabem que isso deve ser uma armadilha
armadilha planejada pelo líder. Thor, entretanto, diz que mesmo que seja uma armadilha, eles não têm outra escolha, e o Homem de Ferro aproveita para dizer que ele vai entrar primeiro. Ao mesmo tempo, vemos por que a Viúva Negra entrou naquele prédio. Ela foi vender uma amostra do sangue do Hulk para o pessoal da Hydra. Eles vão pagar muito dinheiro para ela, até que de repente tudo começa a explodir. O Gavião Arqueiro estava seguindo a Viúva Negra e apareceu para impedi-la de fazer isso, porém a mulher conseguiu atacá-lo pelas costas. Durante esse momento, os Vingadores estavam entrando no cubo e os agentes da SHIELD perderam a comunicação com eles. Lá dentro, o grupo começou a ser atacado por monstros que estavam escondidos dentro de uma fumaça verde. Todos foram pegos um por um e logo descobrimos que essa fumaça também era um dos vilões que entrou no traje do Capitão América para tentar derrotá-lo. Assim que todos os heróis estão ocupados por algum vilão, um outro super vilão chamado Vector aparece, dizendo que era isso que eles queriam. Dr. Sansão percebe que ele estava usando um dispositivo para drenar a radiação gama, que foi ele mesmo quem inventou, mas esse tal Vector diz que o líder quer usar esses dispositivos para outra coisa. Eles servem para aumentar o poder dos vilões, sugando ainda mais radiação gama para dentro de seus corpos. Um a um, os heróis conseguem se desvencilhar dos vilões que estão os segurando, e percebemos que o Thor é quem tem mais facilidade para lidar com esses monstros, pois logo em seguida, os Vingadores são derrotados por um que tem uma espécie de ataque elétrico, e é o próprio Deus que tem que ir combatê-lo. Com uma pancada de seu martelo, Thor consegue destruí-lo completamente, e logo em seguida, Vector, que estava caído no chão, diz para os heróis que eles não têm que vencê-los. Destruir seus trajes é o que importa, e logo percebemos que os heróis estão começando a ser afetados pela radiação gama. A Vespa é a primeira, já que seu traje falhou, ela começou a se transformar em um monstro graças a essa radiação. Ela então parte para cima dos heróis, e logo nesse momento vemos o líder. Ele passou muito tempo observando todos os estudos do Dr. Sansão e graças a isso conseguiu transformar as pessoas em monstros. O homem então manda a Vespa tirar a vida do Dr. Sansão para que ele não possa pensar em um jeito de salvar a todos. Thor, entretanto, fica na frente dele para defendê-lo e pede para a Vespa tentar se lembrar de quem ela é, mas isso não funciona. Os outros heróis estão sendo cercados por diversos monstros e repentinamente o Pantera Negra simplesmente pula por cima deles e sai correndo lá para dentro do cubo. Como existem muitos super vilões, o Homem de Ferro manda todos desistirem de combatê-los e correrem para dentro do gerador. Ao mesmo tempo, a Viúva Negra estava prestes a derrotar o Gavião Arqueiro e ele dizia que ela podia tirar sua vida, pois ele não iria se associar a quem está junto da Hydra. O embate então continua e o Gavião Arqueiro consegue virar o jogo, prendendo a Viúva Negra com uma espécie de flecha que tem cordas dentro. O homem então diz que irá levá-la para os Vingadores. Enquanto isso, no cubo, os Vingadores estavam sendo derrotados por aqueles monstros e sem outra escolha, Homem de Ferro mandou o Thor encontrar o gerador e destruí-lo com seus raios. Thor então pediu a ajuda do Dr. Sansão para encontrar o líder e eles foram em direção ao gerador, porém os outros vilões já estavam lá esperando por eles. E para piorar a situação, eles usaram aqueles dispositivos para aumentar sua força. Dr. Sansão caiu com o primeiro ataque e logo eles partiram para cima do Thor. Agora não está mais sendo fácil derrotá-los, pois eles têm muito poder e conseguiram segurar o Deus do Trovão no chão. Eles só não esperavam por uma coisa: o Pantera Negra passou por trás de todo mundo e foi até o gerador, disparando uns negócios roxos que o fizeram explodir. Graças a isso, todos os monstros e a Vespa que foram transformados por causa da radiação gama voltaram ao normal. Logo, esses vilões foram levados em custódia e o Dr. Sansão conta para o líder dos agentes da SHIELD que a radiação gama que o líder utilizou foi completamente tirada dos sistemas de todos. Eles não vão se transformar em monstros. Porém, o líder do mal ainda não foi encontrado. Vemos então que esse líder do mal estava junto do Abominação e do Homem Absorvente observando uma grande cidade. Ele então aciona um botão para começar o seu plano de verdade: transformar todos os habitantes daquela cidade em monstros como o Hulk. A radiação gama então começou a tomar conta de todas as ruas e vemos todas as pessoas se transformando em monstros. A radiação é tão forte que já está até se aproximando do lugar onde os Vingadores estão. O Gavião Arqueiro, que estava levando a Viúva Negra até eles, teve que voltar, pois deu de cara com a radiação no meio do deserto. Como os Vingadores não esperavam por aquilo, vemos que todos eles foram atingidos pela radiação gama e começaram a se transformar em monstros também. Todos eles, menos o Dr. Sansão, que tinha seu corpo preparado para a radiação, e também o Thor, afinal, asgardianos não são afetados por ela.
dela. O Deus do Trovão tenta fazer os heróis voltarem a si, mas não consegue e é dominado pelos monstros. No meio do deserto, Gavião Arqueiro e a Viúva Negra caíram de seu veículo e começaram um embate. Só que de repente, do veículo do Gavião Arqueiro começou a sair uma mensagem do líder do mal, dizendo que não quer destruir o mundo, apenas melhorá-lo. A Viúva Negra foi distraída por essa mensagem e o Gavião Arqueiro pôde derrotá-la. Essa mensagem do líder do mal estava sendo transmitida para todos os lugares do mundo. Ele estava no centro daquela cidade e dizia que iria reformar toda a humanidade, fazendo os seres humanos ficarem iguais à sua própria imagem. Todos têm que aceitar esse novo mundo onde ele irá liderar, e o planeta Terra agora se chamará Mundo Gama. Vemos que o Gavião Arqueiro amarrou a Viúva Negra de uma maneira bem desnecessária. Eles, entretanto, não têm a quem recorrer, pois os Vingadores foram transformados graças à radiação gama, mas o Gavião Arqueiro diz que na verdade eles têm sim o Hulk. Bruce Banner é o maior especialista em radiação gama do mundo e só ele poderá ajudar. O Gavião Arqueiro então vai largar a Viúva Negra ali no meio do deserto para procurar por ele. Ao mesmo tempo, Thor e o Dr. Sansão foram levados até a presença do líder do mal. O Deus do Trovão ficou em choque, pois estava sem o seu martelo, e o líder menciona que sem ele, Thor não poderá fazer nada. O homem então pergunta como o Asgardiano não foi afetado pela radiação gama, e Thor explica que um deus não pode ser afetado pela ciência dos mortais. Thor então tentou chamar seu martelo, porém ele foi impedido por mais um monstro que veio descer o cacete nele. Ao mesmo tempo, em algum local de uma floresta, o Hulk estava sendo atacado pelo exército, e por mais incrível que pareça, esses objetos letais conseguiram derrotá-lo. O homem então estava preparado para levar o Hulk até o General Ross, porém seu helicóptero foi destruído pelo Gavião Arqueiro, que brotou de repente. Como estava vazando combustível, o homem teve que ir embora, e isso deu a chance que o Hulk precisava para destruir um dos tanques, e nem precisou destruir o outro, pois o Gavião Arqueiro apareceu para ajudar. Hulk só teve que espantar os homens que sobraram, e depois mandou o Gavião Arqueiro ir embora, porém o homem disse que precisava da ajuda dele. O Gigante Esmeralda o mandou ligar para os Vingadores, mas são eles mesmo que precisam de ajuda. Existe um domo de radiação gama que está transformando todos em monstros, e o Gavião Arqueiro diz que precisa do Dr. Bruce Banner, mas isso irrita o Hulk, dizendo que ele não irá libertá-lo. Mas o Gavião Arqueiro não afrouxa para ele, e diz que se não libertar o Dr. Bruce Banner em 3 segundos, ele irá descer o cacete no Hulk. Essas palavras fazem o Hulk começar a gargalhar. Ele achou tão engraçado que deixou o Dr. Bruce Banner voltar. Ao mesmo tempo, no meio do deserto, os monstros tentavam levantar o martelo do Thor, mas não conseguiam, e depois de serem acertados por um trovão, só puderam assistir enquanto o martelo flutuava e depois saía voando dali. Bruce Banner levou o Gavião Arqueiro até sua cabana e o injetou com uma solução que iria protegê-lo da radiação gama. Ele também preparou algumas flechas e descobriu de onde estava vindo toda a radiação gama. Eles irão invadir aquele local para destruir o líder, e é o Hulk quem irá levá-los até lá. Thor ainda estava entrando no cacete para o Abominação, mas conseguiu acertá-lo com uma boa pancada, e de repente, seu martelo chegou. O deus então diz que agora o plano do líder acabou, ele não tem mais chances. Só que era isso mesmo que o líder queria. O homem absorvente começou a aparecer ao redor do Thor e tocou em seu martelo, absorvendo todas as suas características. Ele então parte para cima do Thor, utilizando seu corpo feito da mesma coisa que seu martelo. Além dele, o Abominação também está ali para ajudar, e Thor começa a entrar no cacete. O líder diz que em 14 horas todo o mundo será envolvido pela radiação gama e todos se tornarão monstros. Thor não tem chances, e o homem absorvente o empurra para fora do prédio. Nesse momento, Hulk e o Gavião Arqueiro aparecem naquele lugar. O Gigante Esmeralda parte para cima do Abominação, que está utilizando aquele dispositivo para ficar mais forte ainda. O Gavião Arqueiro ficou contra os Vingadores que estavam ali transformados em monstros e conseguiu disparar uma flecha em cada um. O líder não esperava por isso. Bruce Banner modificou aquelas flechas e colocou o antídoto para a radiação gama nelas. Graças a isso, os Vingadores voltaram ao normal e o líder teve que utilizar sua arma secreta, um grande robô. Lá embaixo na cidade, o homem absorvente descia o cacete no Thor, que não estava revidando. Ele então perguntou por quê, e o deus de Asgard diz que é porque estava se concentrando. Ele então travou o homem absorvente. Acontece que por ter absorvido as características do martelo, Thor agora também consegue controlar o corpo dele. Hulk ainda estava enfrentando o Abominação, que aumentava cada vez mais de tamanho graças ao dispositivo, e estava prestes a derrotá-lo. Só que o Gavião Arqueiro apareceu e o atingiu com uma flecha, fazendo seu poder diminuir, e o Hulk pôde acertar
acertá-lo com uma pancada tão forte que o fez sair voando até o horizonte. O líder apareceu para tentar detê-los, mas o homem absorvente caiu bem em cima de seu robô e ele foi derrotado. Hulk então aproveitou essa oportunidade para destruir a antena que estava emitindo toda a radiação gama e a arremessou para o espaço. O líder agora só pode se arrastar nos pés do Hulk, que diz que ele nunca conseguiria tornar o mundo sua imagem, pois ele é muito feio. Os Vingadores então aproveitam para chamar o Gavião Arqueiro para se juntar à equipe, mas ele não quer. Thor também chama o Hulk para entrar para os Vingadores, e ele diz que só vai entrar se o Cupido entrar, que é o Gavião Arqueiro, e os dois começam a brigar. Ao mesmo tempo, no deserto, a Abominação estava rastejando e encontrou um grupo de super vilões. Obrigado por assistir, até o próximo!